Olá, sejam bem-vindos ao curso Parceria Descomplicada. Esse curso é voltado especialmente às organizações da sociedade civil que tenham parcerias com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Aqui vamos utilizar a sigla OSC para nos referir às organizações da sociedade civil e SMDHC para nos referir à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O objetivo do curso é explicar as novas regras de parcerias entre a SMDHC e as OSC. Primeiramente, vamos explicar como surgiram as novas regras de parcerias de organizações da sociedade civil com órgãos públicos. Em 2014, foi regulamentado o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil pela Lei Federal número 13.019. Vocês também podem conhecer o Marco Regulatório como MIROSC. A Lei Federal foi a primeira iniciativa para padronizar a relação da administração pública com as OSC. Então, ela estabelece regras no âmbito federal. Já o Decreto 57575, de 2016, traz as regras do MIROSC e aplica na cidade de São Paulo. E, além dessas duas normativas, temos uma terceira, que estabelece normas no âmbito da SMDHC, que é a Portaria 021, de 2023. Essa portaria observa as regras tanto da lei federal quanto do decreto municipal e aplica as regras na secretaria. Esse curso será focado especialmente na Portaria 021, de 2023. Existem 3 documentos usados para formalizar parcerias entre a SMDHC e as OSC, cada um com as suas características. Esses documentos são o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação. O termo de fomento é o documento usado para parcerias com propostas apresentadas pela própria OSC. Aqui na Secretaria, esse documento é utilizado principalmente em emendas parlamentares. Essa modalidade de parceria envolve repasse de recursos financeiros à OSC. Já o termo de colaboração é um documento usado para realizar projetos propostos pela própria administração pública e executados em parceria com a OSC, com repasse de recursos também. Essa forma de parcerização é a mais utilizada pela nossa secretaria para projetos que envolvem a gestão de equipamentos e serviços públicos. O acordo de cooperação, diferente das 2 outras modalidades de parceria, não envolve transferência de dinheiro público. Ele pode ser proposto tanto pela sociedade civil quanto pela administração pública. Agora que você já sabe sobre os instrumentos usados para formalizar a parceria com a SMDHC, vamos falar sobre as parcerias em si. Para facilitar essa compreensão, vamos dividir a vida da parceria em 3 momentos: antes da execução do projeto, durante a execução do projeto e depois da execução do projeto. As 7 principais etapas de uma parceria se dividem nesses 3 momentos. Antes da execução da parceria, ocorrem as etapas planejamento, chamamento, seleção e celebração. Durante a execução do projeto, ocorrem simultaneamente a execução e a prestação de contas parcial. E depois da execução do projeto, ocorre a prestação de contas final. Isso significa que a OSC tem um papel fundamental em todos os 3 momentos da vida da parceria. Vamos falar sobre as etapas que antecedem a execução do projeto, iniciando com o planejamento. A etapa de planejamento é uma fase preparatória, quando uma área da SMDHC identifica algum problema social ou alguma necessidade e busca a sua solução. Vamos utilizar um exemplo. Uma coordenação da SMDHC observou a necessidade de ofertar atendimento especializado para uma parcela da população. Esse serviço pode ser oferecido em um equipamento público, ou seja, um espaço mantido pela própria SMDHC, com a possibilidade da gestão ser realizada por uma OSC. Então, para que o serviço chegue à população, a coordenação deve planejar essa parceria considerando os objetivos do serviço, o tamanho da população a ser atendida, o local de implementação do equipamento, os custos totais para a execução do projeto, o quadro necessário de profissionais e diversas outras questões a serem respondidas. Então, o planejamento envolve as seguintes etapas: coleta de dados produzidos em parceria com a sociedade civil, estudo técnico e análise de indicadores coletados,
construção do edital e a reserva orçamentária, ou seja, reservar o dinheiro lá no cofre público para que ele seja direcionado para a parceria. Então, uma área da SMDHC coletou os dados, fez os estudos necessários, elaborou um edital e reservou o dinheiro para aquela parceria. Agora, entramos na etapa de chamamento. O chamamento público envolve algumas fases. Publicação do edital, impugnação, que é o momento que aquele edital pode ser contestado por qualquer pessoa ou órgão interessado, a apresentação de propostas pelas organizações da sociedade civil interessadas, a publicação dos resultados, a apresentação de recursos contra o resultado preliminar e a apresentação de contrarrazões, a homologação e aí, com o resultado final, as OSCs selecionadas são convocadas. Nessa etapa, devemos dar atenção aos dois principais documentos apresentados pelas OSC, que são o plano de trabalho e a proposta orçamentária. Esses dois documentos são utilizados independente do instrumento de parceria. Isso significa que o plano de trabalho e a proposta orçamentária devem ser apresentados tanto pelas OSC, que concorrem a um chamamento público, quanto pelas OSC que formalizam parceria por meio de emenda parlamentar. O plano de trabalho deve conter capacidade técnica e experiência prévia, descrição da realidade que será objeto da parceria, atividades a serem executadas, metas, meios de verificação, relação das metas com a execução do projeto e o conhecimento territorial. É importante observar que a nova portaria dá destaque para a capacidade técnica, para a experiência prévia e para o conhecimento territorial das OSC. Em relação às metas, embora a SMDHC preveja as metas mínimas nos seus editais de gestão de equipamentos, existe a possibilidade da OSC propor metas adicionais. No caso das emendas parlamentares, é a própria organização que define as metas. Como a legislação valoriza a execução física do projeto, sugerimos que as metas sejam bem elaboradas, uma vez que fornecem uma direção ao seu projeto. Existem várias metodologias para a definição de metas, e trazemos uma aqui que pode auxiliar a sua organização. No método SMART, as metas são definidas a partir de 5 critérios: específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. O método propõe que, utilizando esses 5 critérios, é possível definir uma meta que pode contribuir, de fato, para que você alcance os objetivos do projeto. No primeiro critério, específico, devemos responder à pergunta: o que se pretende atingir com essa meta? Quanto mais específico, melhor. No critério mensurável, devemos responder: como vamos medir essa meta? No critério atingível, devemos responder: essa meta é possível de ser realizada com os recursos financeiros e humanos? Conseguimos atingir essa meta dentro do tempo que temos, com as ferramentas que temos? No critério relevante, respondemos: essa meta é importante para a parceria? E no critério temporal, respondemos: em quanto tempo realizaremos essa meta? Outro documento essencial para uma parceria é a proposta orçamentária. A proposta orçamentária compõe o plano de trabalho. Com a nova portaria, esse documento foi alterado. Ele exige bastante atenção, porque é nele que a organização vai informar todos os gastos previstos para aquela parceria. A proposta orçamentária deve conter despesas a serem realizadas na execução das atividades, despesas com a remuneração da equipe de trabalho e encargos, custos indiretos, cálculo de rateio das despesas não exclusivas à parceria, previsão de outras receitas, quando houver, contrapartidas em bens e ou serviços e pesquisas de preço. Falamos aqui que as metas contribuem para que os objetivos sejam atingidos. Cada uma dessas metas será executada por meio de atividades, o que significa que recursos financeiros serão empregados para o desenvolvimento dessas atividades. Por isso, ao escrever o seu plano de trabalho, pense em todas as despesas relacionadas às atividades que serão realizadas. A remuneração e os encargos da equipe dimensionada no plano de trabalho poderão ser pagos com recursos da parceria, proporcional ao tempo efetivamente dedicado à parceria. Também pode haver a previsão do dissídio coletivo, se for o caso, de acordo com a data base de cada categoria.
O Decreto 57575 de 2016, em seu artigo 40, prevê que, além da remuneração à equipe de trabalho, podem ser pagos impostos, contribuições sociais, fundo de garantia do tempo de serviço, férias, 13º salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e outros encargos sociais e trabalhistas, desde que previstos no plano de trabalho e compatíveis com o valor de mercado. Por isso, é importante verificar o vínculo contratual dos profissionais relacionados à execução da parceria para que os encargos sejam devidamente previstos. Além disso, podem ser previstos custos indiretos, como internet, transporte, aluguel, telefone, que são despesas que não estão diretamente ligadas às parcerias, mas que são necessárias para a sua execução. Algumas dessas despesas podem não ser exclusivas à parceria, então a OSC deve prever o seu rateio, com o valor total da despesa e o percentual dedicado à parceria. É possível estabelecer o valor que será custeado pela parceria. Quanto à contrapartida, o MIROSC diz que não é obrigatória, mas caso a OSC queira apresentar, deve ser em bens ou serviços, estabelecendo o valor monetário correspondente ao que está sendo ofertado. Nessa portaria, a pesquisa de preço será apresentada junto ao plano de trabalho, para bens e serviços, demonstrando que o valor está de acordo com o mercado privado. Sendo assim, aceitamos que apresentem 3 pesquisas e a média entre os valores. Por fim, a SMDHC disponibiliza modelos de plano de trabalho e da proposta orçamentária para preenchimento. A terceira etapa da vida da parceria é a seleção. A seleção é feita por uma comissão independente, composta por ao menos uma pessoa ocupante de cargo efetivo. Sua composição é publicada no Diário Oficial. Após o recebimento das propostas, os integrantes podem se declarar impedidos, caso tenham mantido relação jurídica nos últimos 5 anos com pelo menos uma OSC participante. Caso isso aconteça, será realizada a substituição desse integrante por uma pessoa com qualidade técnica equivalente ao substituído. As propostas apresentadas devem atender integralmente às regras do edital, como a forma, o local e o prazo para as apresentações das propostas. As propostas que não observarem essas regras não serão consideradas. A comissão realiza a análise das propostas com base em critérios de seleção e desempate previstos de forma objetiva no edital. A comissão de seleção poderá, em sua manifestação, apontar a necessidade de alterações e ajustes no plano de trabalho. Dessa análise, o resultado preliminar é publicado no Diário Oficial, abrindo prazo de 5 dias úteis para o pedido de revisão pela OSC, que poderá questionar o resultado de sua proposta ou de outra OSC. Quando isso ocorrer, a OSC que teve o seu resultado questionado terá também um prazo de 5 dias úteis para a resposta. A comissão analisa e divulga o resultado. Novamente, caso queira, é aberto o prazo para pedido de revisão, mas dessa vez de 3 dias úteis, e direcionado para a pessoa, a autoridade competente, que pode ser a secretária ou uma pessoa designada por ela. A decisão da secretária é final e não cabe pedido de revisão. Depois disso, o resultado é homologado e a proposta segue para a celebração de parcerias. Os requisitos e os impedimentos não são verificados nessa etapa, mas é importante que a OSC se atente que, caso não preencha os requisitos ou apresente impedimentos, mesmo sendo selecionada, a parceria não poderá ser formalizada. Após a seleção, temos a etapa de celebração. É neste momento que a OSC deve comprovar a regularidade jurídica e fiscal da entidade por meio de documentações, além da apresentação do plano de trabalho e da proposta orçamentária. Vocês podem perceber que a celebração é uma etapa comum, tanto as parcerias selecionadas por edital, quanto as parcerias relacionadas a emendas parlamentares. Enquanto as parcerias formalizadas por termo de colaboração seguem todas as etapas apresentadas anteriormente, as emendas, por receberem recursos diretamente de parlamentares, não passam pelas fases de planejamento, chamamento e seleção.
Assim, temos como principais características das emendas parlamentares a dispensa de chamamento, a formalização por termo de fomento e a necessidade de apresentação do plano de trabalho e da proposta orçamentária. A documentação obrigatória é a mesma para os termos de colaboração e para os termos de fomento, que estão aqui no slide, que serão solicitadas no momento da notificação. É importante alertá-los que o prazo de entrega desses documentos é de 10 dias úteis, contando da primeira solicitação feita pela Divisão de Gestão de Parcerias. Vou falar de alguns documentos obrigatórios. A abertura de conta corrente pode levar alguns dias, por isso, sugerimos que realizem a abertura logo após serem notificados. O Estatuto deve prever aquilo que a Lei 13.019 de 2014 exige em seu artigo 33, que os objetivos sejam voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, que em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza, e que a escrituração esteja de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Para as sociedades cooperativas, é exigida a previsão somente da escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade, não sendo obrigatória a previsão referente aos objetivos e aos casos de dissolução. Já o CENTES é o cadastro único das entidades parceiras do terceiro setor e se trata de uma certificação municipal, obrigatória para a celebração de parcerias com o município, assim como para a liberação dos pagamentos dessas parcerias. Já todas essas declarações, assim como a relação nominal, possuem modelo da Secretaria. É muito importante que vocês utilizem esses modelos. As certidões que estão aqui na tela também são obrigatórias, mas são emitidas pela própria administração pública. Então, é essencial que estejam regulares, pois serão consultadas dentro do prazo de 10 dias úteis informado anteriormente. Quanto ao plano de trabalho e à proposta orçamentária, esses também devem ser construídos conforme os modelos disponibilizados pela Secretaria. É muito importante que estejam preenchidos corretamente e que reflitam a realidade, pois eles guiarão a execução do projeto. Em março de 2022, passou a vigorar a Portaria 021 de 2022 da Secretaria de Governo e da Secretaria de Gestão, que dispõe sobre os requisitos a serem observados para a formalização de contratos de aluguel. Assim, as parcerias que prevêem o pagamento de aluguel devem apresentar o laudo de avaliação de locação do imóvel. Além disso, os contratos de aluguel devem ter a previsão de que o reajuste do valor da locação seja realizado por índice definido pela Secretaria Municipal da Fazenda. Para concluir a etapa de celebração, vamos passar pelo fluxo que o processo realiza. Após a análise da documentação encaminhada pela OSC e o parecer da unidade finalística for positivo, o processo é encaminhado para a Coordenação de Administração e Finanças, também conhecida pela sigla CAF. A CAF irá realizar a reserva orçamentária. O processo é encaminhado para a assessoria jurídica para a emissão de parecer. E caso a manifestação da assessoria jurídica for positiva, a autoridade competente da pasta, ou seja, a secretária, assina o despacho autorizatório, onde constam informações do projeto, vigência, data de início e nome da pessoa gestora. Esse despacho é publicado no Diário Oficial da cidade. Após a publicação, o processo é encaminhado para a Coordenação de Administração e Finanças para emissão de empenho. E, por fim, chega o momento de disponibilizar o termo para assinatura da OSC, que é realizada pela plataforma da senha web da Prefeitura. Com a assinatura do termo, é iniciada a execução do projeto. A primeira coisa que devemos observar na execução é o papel da pessoa gestora. Todas as parcerias contam com uma pessoa gestora. Ela será da unidade finalística, ou seja, da coordenação ou do departamento que tem a ver com aquela parceria. Por exemplo, o acompanhamento de parcerias para a gestão de equipamentos para atendimento de mulheres será realizado por alguém da coordenação de políticas para mulheres. Essa pessoa gestora vai ser o principal canal de comunicação da OSC com a SMDHC a respeito daquela parceria. Então, o canal de comunicação com a OSC vai ser estabelecido da forma que for mais conveniente para todo mundo. A comunicação pode ser feita, então, por WhatsApp, por e-mail, por telefone, mas
todas as comunicações e orientações devem, obrigatoriamente, ser formalizadas no processo eletrônico da parceria. Essa formalização é imprescindível para que o histórico de comunicação não se perca com o tempo ou caso tenha qualquer alteração na equipe da OSC ou da secretaria. A pessoa gestora deve realizar o acompanhamento do projeto durante toda a sua execução. Deve estar presente fisicamente em alguns momentos por meio de visita técnica e deve apresentar orientações para a OSC parceira. Entre as suas atribuições estão acompanhar a execução do projeto junto à OSC, realizar visitas técnicas e orientações ao longo do projeto, analisar os documentos apresentados pela OSC, emitir pareceres, realizar recomendações e aplicar advertências e indicar a necessidade de repactuações. Mencionamos a análise de documentos e emissão de pareceres. Vamos ver de quais documentos estamos falando. Durante a execução do projeto, são utilizados alguns instrumentos para o acompanhamento da parceria. São ferramentas que permitem que a OSC informe o que ela fez e a pessoa gestora analise o que foi feito, além de permitir, é claro, orientações, correções e avaliações. Os instrumentos são relatório de visita técnica, relatório de execução do objeto e cumprimento de metas, relatório técnico de monitoramento e avaliação, relatório de execução financeira e o parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas. Vamos identificar quem apresenta qual documento. Como vocês podem observar, o relatório de visita técnica é elaborado pela pessoa gestora, assim como o relatório técnico de monitoramento e avaliação e o parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas. A OSC deve apresentar o relatório de execução do objeto e cumprimento de metas e o relatório de execução financeira. Vamos colocar esses documentos em uma linha do tempo para facilitar o seu entendimento. Após os primeiros 3 meses de execução da parceria, a pessoa gestora deve fazer uma visita técnica no local de atividades da parceria. Lá, a pessoa gestora vai realizar as suas observações, vai fazer uma análise do espaço e de como está sendo executado. Mas o papel da pessoa gestora não é apenas supervisionar, mas auxiliar, orientar e ajudar a OSC parceira. Então, depois dessa visita, a pessoa gestora vai fazer um relatório e enviar em até 10 dias corridos para que a OSC tenha ciência e tome as providências necessárias. Continuando na linha do tempo, depois de 6 meses da execução, a OSC vai elaborar um relatório de execução do objeto e cumprimento de metas parcial, em até 5 dias úteis. Deve constar no relatório o que foi feito nesse período. A pessoa gestora, com base no relatório apresentado pela OSC, vai elaborar um relatório técnico de monitoramento e avaliação em até 30 dias corridos, depois do término de cada semestre. Esse documento também vai ser enviado para a OSC para ciência e providências. Pode ser que nesse meio tempo ocorram mais visitas técnicas, mas o fluxo é o mesmo. A pessoa gestora realiza a visita, elabora um relatório e envia para a OSC. Então, seguindo a execução e considerando que a parceria utilizada aqui como exemplo é de 12 meses, o segundo semestre é o último da parceria. Após o segundo semestre, a OSC deve apresentar o relatório de execução do objeto cumprimento de metas, mas dessa vez final. O relatório deve ser elaborado em até 45 dias depois do final da parceria. A pessoa gestora, considerando os relatórios apresentados, vai elaborar um parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas. Então, em uma parceria de 12 meses, a OSC elabora um relatório parcial e um final. Se a parceria fosse, por exemplo, de 18 meses, a OSC elaboraria 2 relatórios parciais e um final. Em relação ao relatório de execução financeira, caso a pessoa gestora considere as informações apresentadas inconsistentes ou insatisfatórias, identifique possíveis irregularidades ou descumprimento de metas, pode ser solicitada a apresentação do relatório de execução financeira. Lembrando que ele pode ser solicitado a qualquer momento da parceria e a OSC deve apresentar em até 5 dias úteis. Então, como foi mencionado, após o primeiro trimestre, a pessoa gestora deve realizar uma visita técnica no local de execução das atividades. Ao final da visita, é elaborado um relatório de visita técnica. Caso a OSC discorde das conclusões da pessoa gestora, pode solicitar revisão. Os principais pontos analisados pela pessoa gestora no relatório de visita técnica são
espaço e infraestrutura do local de execução da parceria, comunicação visual, quadro de profissionais, atividades e o cronograma de execução da parceria e o cumprimento das metas e o acompanhamento dos indicadores. No ponto espaço e infraestrutura, são observados a acessibilidade do local, a segurança contra incêndios, os recursos mínimos como água, esgoto, energia, internet, salas individuais e número de cômodos necessários, condições aparentes, como mofo, infiltrações, os mobiliários, que são mesas, cadeiras, computadores, e os imobilizados com recursos da parceria, que são os bens duráveis. Lembrando que somente será avaliado aquilo que estiver relacionado ao projeto. Por exemplo, se um projeto for executado em uma praça, a infraestrutura do local não vai impactar a análise do projeto. No ponto comunicação visual, é verificado se os logos da SMDHC e da Prefeitura constam no site da OSC e no local de atividades, se o local de atividades possui as informações necessárias, se os materiais produzidos pela parceria possuem a identificação correta e se os materiais gráficos produzidos foram aprovados. Em relação ao ponto quadro de profissionais, a pessoa gestora vai observar se o projeto possui o quadro de profissionais previsto no plano de trabalho, se as e os profissionais possuem segurança e envolvimento nas atividades, se existe um número adequado de profissionais para as atividades propostas e para o público atendido, e se foi possível identificar as e os profissionais durante a visita. No ponto atividades e cronograma de execução da parceria, será analisado se o cronograma e as atividades estão sendo executadas conforme o plano de trabalho, se as atividades possuem relevância para o objeto da parceria e se existe interesse do público. No ponto cumprimento das metas e o acompanhamento dos indicadores, será observado o desenvolvimento das metas e a utilização dos meios de verificação. Vale lembrar aqui que os meios de verificação são documentos que comprovam uma ação, uma atividade ou execução de uma meta, como listas de presença, registros fotográficos, vídeos, entre outros. Então, após a observação de todos esses pontos, o relatório vai trazer avaliações favoráveis ou desfavoráveis, recomendações, indicações ou advertências, quando houver. Como foi dito, o relatório de execução financeira deve ser apresentado pela OSC quando solicitado pela pessoa gestora. Esse relatório deve apresentar a descrição das despesas e das receitas efetivamente realizadas e a sua vinculação com a execução do projeto. Em outras palavras, a OSC deve relacionar o que foi executado no projeto com tudo que foi gasto com os recursos da parceria. Além disso, o relatório de execução financeira deve conter os documentos que comprovam os gastos, como notas fiscais, recibos emitidos em nome da OSC e comprovantes de recolhimento de impostos e contribuições. Lembrando que esse relatório deve ser apresentado à pessoa gestora em até 5 dias úteis. Durante a execução da parceria, é permitida a realização de alterações no projeto. As solicitações devem ser encaminhadas para a pessoa gestora da parceria e cada tipo de alteração tem um procedimento específico para ser formalizada. Em relação aos remanejamentos financeiros, que nada mais são do que a utilização de recursos de forma diferente do que foi previsto na proposta orçamentária, a OSC deve se atentar à regra dos 15%. Caso o valor remanejado corresponda a menos que 15% do valor total da parceria, não é necessária a aprovação prévia da pessoa gestora. Porém, caso o remanejamento seja maior que esse limite, a OSC precisa da aprovação da pessoa gestora formalizada por escrito para executar o recurso. Por exemplo, digamos que o valor total da parceria seja de R$100 mil. Nesse caso, a OSC tem até R$15 mil para fazer remanejamento sem a necessidade de encaminhar um ofício de solicitação para a administração pública. Um ponto de atenção importante é que o limite de 15% é cumulativo. Assim, se a OSC realizou um remanejamento de 10% do valor total da parceria, o próximo remanejamento deve se limitar a 5% e, caso ultrapasse, deve ser solicitado. No nosso exemplo, se a OSC executa uma alteração hoje de R$10 mil e amanhã deseja realizar uma nova alteração com um valor maior que R$5 mil, ele deve ser solicitado e aprovado pela pessoa gestora.
Em relação às demais alterações, elas podem ser aprovadas por termo de aditamento ou termo de apostilamento. As que são relativas ao CNPJ da OSC, seu endereço ou local de execução das atividades, serão formalizadas por termo de apostilamento. Já as alterações de vigência, do valor total da parceria ou do cronograma de desembolso serão formalizadas por termo de aditamento. Mas o que é o cronograma de desembolso? Esse cronograma nada mais é de quando e como serão realizados os pagamentos das parcelas para execução do projeto. No caso das emendas parlamentares, como são pagas com uma parcela única, não há esse tipo de preocupação. Porém, quando se trata dos termos de colaboração, que são pagos de 6 em 6 meses, é necessário observar se os remanejamentos de valores terão alguma interferência no cronograma de desembolso da parceria. Por exemplo, se a OSC previu o gasto de R$ 5.000 no ano 2, mas deseja remanejar esse valor para o ano 1, deve ser encaminhado um ofício de justificativa e uma nova proposta orçamentária para a pessoa gestora, para dar início ao processo aditivo. Em relação a alterações nas metas do projeto, tanto a OSC quanto a pessoa gestora podem identificar a necessidade de repactuação. Pode ser que uma meta estabelecida no plano de trabalho não corresponda ao que se pretende alcançar com o projeto, ou que mudanças ao longo da execução impactem nessas metas. Então, caso a OSC identifique a necessidade de repactuação, deve consultar a pessoa gestora para solicitar as adequações. Caso a pessoa gestora identifique a necessidade de repactuação, deve orientar a OSC sobre as medidas necessárias para as adequações. A repactuação pode ser formalizada por termo de aditamento ou por apostilamento, dependendo de como as alterações afetam o plano de trabalho. Por fim, em caso de qualquer dúvida ou insegurança relacionada às alterações no projeto, recomendamos que a OSC entre em contato com a pessoa gestora, que pode orientar da melhor forma possível, seja respondendo diretamente aos questionamentos ou pedindo auxílio das áreas técnicas da SMDHC. Como já mencionamos, a prestação de contas parcial ocorre simultaneamente à execução. Isso significa que, enquanto a OSC está executando o seu projeto, ela deve realizar a prestação de contas parcial. Voltando aqui à linha do tempo, conseguimos ver que, após o 6º mês de execução, a OSC deve apresentar o relatório de execução do objeto e cumprimento de metas. O relatório deve conter a descrição das atividades realizadas, os meios de verificação, o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a justificativa da não realização de atividades ou do não cumprimento de metas, se for o caso, a comprovação de contrapartidas, quando for o caso, relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, também quando for o caso, memória de cálculo do rateio das despesas, caso o projeto divida alguma despesa com outro, extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria. Esse relatório deve ser apresentado em até 5 dias úteis após o término do semestre. Com todas as informações coletadas até o período, a pessoa gestora vai elaborar um relatório técnico de monitoramento e avaliação, apresentando os seguintes elementos: descrição das atividades e metas estabelecidas, análise das atividades realizadas e do impacto social obtido até o período, os valores transferidos e os valores comprovadamente utilizados, a análise das despesas da OSC, se não for comprovado o alcance das metas, a análise das justificativas apresentadas pela OSC para o descumprimento da meta, quando houver, a análise de informações fornecidas por órgãos ou entidades que colaborem com o processo de monitoramento e avaliação, quando houver, a análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno ou externo, e recomendações, orientações, advertências ou a determinação de glosa ou retenção de repasse. Esse 8º ponto precisa de atenção. Vamos explicar o que cada um desses termos significa. Orientações devem ser feitas pela pessoa gestora ao longo da parceria. Não é uma penalidade e não impõe nenhuma ação à OSC. As orientações elas podem ser acatadas ou não pela OSC sem a necessidade de justificativa. Já as recomendações são as primeiras medidas adotadas pela pessoa gestora quando ela identifica alguma falha. Então, a recomendação é um ato mais formal e exige ação da OSC, sendo para adotar as recomendações ou para justificar a não adoção.
Então, caso a OSC não adote as recomendações e nem justifique a não adoção, a pessoa gestora pode aplicar uma advertência. A advertência é uma forma de chamar a atenção da OSC. Exige cautela, porque a terceira advertência sobre um mesmo assunto é direcionada à autoridade competente da SMDHC, ou seja, a secretária ou a uma pessoa designada por ela. Pode levar a uma rescisão da parceria. E a glosa é quando a administração pública recusa um valor. Se foi identificado algum valor incompatível ou não justificado, pode ser indicada a glosa e a OSC vai precisar devolver esse dinheiro. Em caso de parcerias que possuem mais de um repasse, o valor glosado pode ser descontado da próxima parcela. Já a retenção de parcela é uma medida indicada pela pessoa gestora que consiste em segurar a próxima parcela até que alguma incorreção identificada seja regularizada. Vamos observar o que causa a glosa? A glosa pode ser causada por desrespeito às vedações do termo de colaboração ou de fomento, falta de justificativa ou apresentação de justificativas insatisfatórias para o descumprimento de metas, duplicidade ou a sobreposição de recursos para uma mesma despesa, pagamentos incompatíveis com o valor de mercado ou acima do teto da remuneração da administração pública municipal, ou pagamentos feitos em espécie sem a comprovação da impossibilidade física de pagamento por transferência bancária. Vamos explicar o que os termos mais difíceis significam. Diz respeito às vedações. No termo de colaboração ou de fomento, existe a definição de algumas ações ou atividades proibidas. Essas são as vedações. Duplicidade ou sobreposição de recursos quer dizer que a OSC está recebendo dinheiro público para a realização de uma mesma atividade, e isso é proibido. Pagamentos incompatíveis com o valor de mercado ou acima do teto da remuneração da administração pública municipal quer dizer que a OSC está pagando a seus funcionários salários muito baixos ou muito altos. E pagamentos em espécie são aqueles feitos em dinheiro vivo. Isso só pode ser feito diante da comprovação de impossibilidade de transferência bancária. Após a finalização do projeto, chegamos à etapa de prestação de contas final. Esse é o momento da OSC contar tudo o que foi feito durante a execução do projeto no relatório de execução do objeto e cumprimento de metas final. O relatório final, como também é conhecido, deve ser apresentado pela OSC em até 45 dias corridos. Esse relatório é bem semelhante ao relatório parcial, como vocês podem observar, mas possui uma diferença essencial. Se tiver sobrado dinheiro na conta ao final do projeto, ele deve ser devolvido no prazo de 30 dias corridos. O comprovante deve ser apresentado junto ao relatório final. Caso a pessoa gestora tenha dúvidas em relação à utilização de recursos, pode solicitar, em até 10 dias corridos, depois da apresentação do relatório final pela OSC, a apresentação do relatório sintético de conciliação bancária. Esse relatório deve mostrar as receitas, ou seja, tudo que entrou na conta específica do projeto, e as despesas, tudo que saiu da conta específica do projeto. Deve ser apresentado em até 5 dias úteis. Lembrando que todos os modelos vão estar disponíveis no site da SMDHC. Então, a OSC devolveu o recurso que sobrou, enviou o relatório final, enviou o relatório sintético de conciliação bancária que foi pedido pela pessoa gestora. O que deve ser feito agora? Aguardar. Porque depois da apresentação de todos esses documentos, a pessoa gestora vai fazer o seu parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas. Depois que a OSC entrega a prestação de contas final, a pessoa gestora deve emitir o parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas da parceria. Esse parecer serve para avaliar a eficácia e efetividade do que foi realizado durante o projeto, informando os resultados alcançados e os benefícios da parceria com base no plano de trabalho. Ele também leva em conta o grau de satisfação do público-alvo, quando possível, e a possibilidade de continuidade das ações após a conclusão do projeto. Então, a análise feita pela pessoa gestora tem por objetivo estabelecer a relação entre os recursos recebidos pela OSC e as despesas realizadas no projeto.
O parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas pode concluir pela aprovação quando os recursos forem utilizados de forma regular e as metas e resultados forem atingidos conforme previsto no plano de trabalho ou a OSC apresentar justificativa aceitável no caso de descumprimento das metas. Pela aprovação com ressalvas, quando houver algum erro ou falha que não cause dano aos cofres públicos, nem prejudique a qualidade do projeto ou o alcance das metas. Ou pela rejeição, quando o objeto não for executado ou as metas não forem atingidas e a OSC não apresentar justificativa, quando a prestação de contas não for apresentada de forma correta ou ainda quando os recursos forem usados em finalidade diferente daquela da parceria ou mesmo de forma incorreta, conforme previsão legal. Esse parecer é encaminhado para a ciência da OSC, que pode concordar ou pedir revisão no prazo de 5 dias úteis da emissão do documento. A pessoa gestora, então, refaz a análise e pode alterar ou manter sua decisão, de forma fundamentada. Em seguida, a autoridade competente da SMDHC, ou seja, a secretária ou pessoa designada por ela, recebe o parecer técnico e, com base na análise da pessoa gestora, faz a análise final do projeto, que pode ser regular, quando houver o cumprimento integral das metas estabelecidas no plano de trabalho e do objeto da parceria, ou justificativa satisfatória para o seu descumprimento. Regular com ressalvas, quando houver falha de natureza formal que não resulte em prejuízo à administração pública e não tenha prejudicado os resultados da parceria, ou irregular quando ocorrer a não execução do objeto da parceria, a não apresentação da prestação de contas, o descumprimento dos objetivos ou metas sem justificativa satisfatória, ou prejuízo econômico-financeiro à administração pública, desvio de dinheiro ou uso do dinheiro de forma inadequada. Caso seja identificado que a OSC agiu com má-fé, a autoridade competente da SMDHC pode determinar a aplicação de sanções, ou seja, punições à OSC, conforme definido em lei. É importante lembrar que a OSC pode solicitar revisão da decisão da autoridade competente da SMDHC em até 5 dias úteis da emissão do documento. Assim, a secretária pode alterar ou manter sua decisão de forma fundamentada. Com essa decisão, todo o procedimento da prestação de contas acabou, mas dependendo da análise final, pode ser que a OSC tenha de devolver valores ou bens. Então, não esqueça de entrar em contato com a pessoa gestora para cuidar desses últimos detalhes e garantir a regularidade da sua OSC. Agora que estamos quase chegando ao fim do nosso curso, vamos retomar alguns pontos importantes? Em primeiro lugar, vamos falar sobre os prazos. Muitos prazos mudaram com a nova portaria. Isso visa tornar o processo de celebração de parcerias mais rápido. Então, não se esqueça, o prazo para apresentar documentos na fase de celebração é de 10 dias úteis depois da convocação. Isso garante que os documentos apresentados pela OSC não percam a validade durante o processo de formalização da parceria. Os prazos para prestação de contas também mudaram. O relatório de execução do objeto e cumprimento de metas parcial deve ser entregue em até 5 dias úteis do final do semestre de execução. Já o relatório de execução do objeto e cumprimento de metas final deve ser entregue em até 45 dias corridos após o término do projeto. O relatório de execução financeira, aquele documento que só é apresentado caso a pessoa gestora solicite, deve ser entregue em até 5 dias úteis da sua solicitação. Por isso, tenha sempre um registro organizado dessas informações. E para os documentos elaborados pela pessoa gestora, o relatório de visita técnica deve ser apresentado para a OSC em até 10 dias corridos a contar da visita. O relatório técnico de monitoramento e avaliação em até 30 dias corridos após o término do semestre. E o parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas em até 90 dias corridos após a entrega dos documentos pela OSC.
Em seguida, vamos falar do período de transição entre a Portaria 121 de 2019 e a Portaria 21 de 2023. Não é difícil. Para todas as parcerias assinadas antes de 10 de fevereiro de 2023, a OSC deve apresentar a prestação de contas no antigo formato trimestral do que foi executado do período em aberto até 28 de fevereiro de 2023. Em seguida, ela passa a apresentar a prestação de contas no novo formato parcial a cada 6 meses de execução da parceria, considerando semestres conforme o calendário do projeto. E encerra a prestação de contas no novo formato final, ao término da execução da parceria. Já para parcerias assinadas a partir de 10 de fevereiro de 2023, não tem segredo. A OSC apresenta a prestação de contas no novo formato parcial a cada 6 meses de execução da parceria e encerra a prestação de contas no novo formato final ao término da execução da parceria. Outro ponto de atenção é a frequência de apresentação. Caso a duração do seu projeto seja menor ou igual a 6 meses, você deve prestar contas apenas ao final da parceria. Caso seja maior que 6 meses, a prestação de contas deverá ser parcial ao término de cada semestre e final ao término do projeto. Lembrando que todos os relatórios e pedidos de revisão deverão ser direcionados ao e-mail da pessoa gestora. Além disso, é essencial que a OSC guarde todos os documentos do projeto que acabou de executar pelo período de 10 anos, a contar do término do prazo para apresentar a prestação de contas final ou da apresentação de fato. Chegamos ao final do nosso curso e agora que você já sabe tudo sobre parcerias com a SMDHC, a melhor parte é com você, executar o projeto. Caso tenha alguma dúvida durante a execução do projeto, entre em contato com a pessoa gestora e com o departamento de parcerias. Nossos e-mails estão na tela. A SMDHC agradece sua atenção e deseja um ótimo projeto.